Shalom, bom dia! Shalom para quem está chegando, como é que vocês estão? Tudo certo? Estamos aqui para mais um devocional Sabedoria que vem do alto, né? Pastor Robert por aqui e nós vamos hoje falar sobre o capítulo 27. Hoje é dia 27 de maio e nós estamos então na nossa maratona de sabedoria. E hoje, dia 27, então nós vamos estudar o capítulo 27. Já quero que você já chegue aí, né, impulsionando essa live, já compartilhe aí pelo menos com umas 10 pessoas, que eles também possam ser abençoados, né? O pessoal compartilhou ontem também nos stories, né, a live inteira, isso é muito intencional, é bom, que aí as pessoas também vão acessando a sabedoria, né, e vão crescendo juntos. Então hoje nós vamos falar, né, sobre cultivar amizades, né, e amizades que te desafiam espiritualmente. Então Provérbios 27 vai falar sobre o valor de uma amizade que te confronta, uma amizade, né, que literalmente te desafia a crescer e a melhorar. Então Provérbios 27 nós vamos estudá-los, né? Então para você que está chegando hoje, talvez não saiba o que está acontecendo, todos os dias aqui no perfil da Monte Sinai, né, no Instagram, nós estamos fazendo ao vivo, né, uma maratona de devocional sobre o livro de Provérbios. Estamos hoje no capítulo 27. Se você não está conseguindo acompanhar ou se por algum acaso perdeu algum dia, tanto no Instagram quanto no YouTube, nós estamos, né, salvando essa live aqui para que todos possam ter acesso a esse material. Shalom, vamos lá? Começando Provérbios 27:1 diz assim: não te vanglories do dia de amanhã, pois não sabes o que produzirá o dia. Muita gente já ouviu e provavelmente isso é uma verdade, né? O amanhã pertence ao Senhor. Nós podemos sim projetar, sabe, sonhos, expectativas, né? Então, uma pessoa que planta na agricultura, ela está plantando porque ela sabe que amanhã, né? Ou o amanhã virá o momento em que ela vai colher. Então, todos nós precisamos ir para esse lugar. Mas quando fala ali da questão da vanglória, né? Ou seja, o homem se garantir no dia de amanhã, então isso é um perigo. Então, uma passagem no Novo Testamento que fala, né, que o homem aumentou os seus celeiros e falou assim: agora minha alma pode, né, comer e beber, descansar, porque eu não preciso mais trabalhar. E aí Deus fala para essa pessoa assim: mas e se alguém levar sua alma amanhã, quem vai desfrutar disso tudo? Então nós não podemos contar, sabe, com o pão de amanhã já garantido. Então nós precisamos literalmente criar esse ambiente de expectativa, criar esse lugar, sabe, de trabalho, de empenho, de diligência, mas eu não posso me gloriar do dia de amanhã, sendo que ele não aconteceu. Então, eu preciso ser muito prudente e sensato, né? E viver o dia após dia, né? Vivendo com intensidade, vivendo com amor, com zelo, mas guardando esse ensinamento, né, de Salomão para que eu não me vanglorie do dia de amanhã que nem aconteceu ainda. Então amanhã pertence ao Senhor. Versículo 3 diz assim: pesada é a pedra e a areia também, mas a provocação do insensato é mais pesada que ambas. Olha só que intencional aí, gostaria muito que você grifasse isso, né? O valor da reprovação, ou seja, Deus está comparando que tanto pedra quanto areia podem se tornar tão pesadas quanto na vida de alguém, quanto uma provocação de alguém insensato. Então, se você recebe de alguma maneira, né, uma provocação, uma afronta sobre alguém que é insensato, isso vai pesar na sua vida mais que ter pedra e areia nos seus bolsos, né, ou na sua bolsa. Então é algo que literalmente te incomoda e isso vai te trazer lentidão de vida, isso vai te trazer dificuldade na sua caminhada. Então cuidado, né? Porque a vida do insensato é sempre provocar as suas tolices. Cuidado com, né, essas sociedades, cuidados com esses envolvimentos com quem são pessoas ímpias. Versículo 5 diz assim: melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Olha só,
Salomão está ensinando algo poderoso aqui, porque vale muito mais você ser repreendido, sabe, na sua frente, do que alguém que diz que te ama, mas na verdade não te ama. Sabe, que diz que te ama, mas nas ocultas, na verdade, está tramando algo contra você. Então, quem realmente te confronta, às vezes coloca o dedo na sua cara, e isso não é afronta, é confronto, tem diferença. Sabe, de alguém afrontar você, mas alguém dizer assim, olha, você está sendo moleque, você está sendo infantil, imaturo, você precisa olhar a palavra, precisa guardar a sua casa, isso é alguém que está te confrontando. Isso é alguém que pela sabedoria está declarando, eu te amo abertamente aqui, por isso que eu estou preocupado contigo. Mas aquele que, né, ai, meu queridinho e tal, e aí vai para aquele lugar de bajulação, né, que a palavra fala, mas nas ocultas, na verdade, está tramando contra você. E não te ama porque não te repreende. Então quem repreende ama. Por isso que nós falamos que um pai precisa repreender os filhos, porque eles amam os filhos, então eles querem que os filhos avancem, cresçam. Então isso é intencional de Deus para nós e nós precisamos ser essa pessoa, sabe? Essa é a atitude do nobre. E nós estamos vendo aqui o comportamento de pessoas que têm sabedoria. Então o meu comportamento deve ser o quê? Que eu repreenda as pessoas, que eu confronte ela abertamente, ou seja, eu e ela na cara, para que ela seja abençoada, do que eu declarar amor às escondidas, ou seja, e no final das contas não me preocupar com ela. Então que eu possa ir para esse lugar de confronto, mas abençoando a vida da pessoa. Versículo 6 diz assim, fiéis são as feridas feitas pelo que ama, olha só, mas os beijos de quem odeia são engano. Ou seja, nós precisamos entender que uma ferida, né? Ou seja, você pode ficar muito sentido com a pessoa, você pode ficar, sabe, bravo, fala, poxa, né? A pessoa, eu amava tanta pessoa, uma pessoa me repreendeu, mas foi pelo meu bem. Vai chegar um momento em que eu vou falar, poxa, olha que aquela pessoa estava certa. Talvez na hora da repreensão ninguém admite ou reconhece a ajuda. Mas aqui, ó, Salomão está falando assim, mas é muito melhor ter uma ferida agora do que você ganhar beijos enganosos, sabe? Os bajuladores. Aquele que, né, diz e fica, né? Ó, o Luiz subiu aqui um comentário, desconfie de quem só te elogia. Verdade pura, porque se eu, né, vivo nesse lugar onde as pessoas só estão tapinha nas costas e alegria, glória e aleluia, cara, tem problema aí. Então desconfie realmente, porque quem te ama vai falar, vai te confrontar, vai dizer assim, olha, me preocupo contigo, né? E o amor aqui é amor em Cristo, não precisa ser um parente, a esposa, o marido, tô falando de você se preocupar com o bem da pessoa, porque que ela entenda princípios e que um dia ela possa ter um encontro com Jesus. Pode ser uma pessoa totalmente ímpia, mas você deve amá-la. Então, por amor e zelo, você a repreende para que ela aprenda. Mas lógico, né? Muitas vezes nós somos conduzidos a viver com quem nos apoia demais. Mas Salomão está dizendo assim, olha, não anda com esse pessoal, anda com quem te aperta, porque você cresce. Porque aí você sai da zona de conforto e fala, opa, eu preciso melhorar. Então, literalmente é isso. E que a gente não seja enganado, né, pela essa bajulação que vem. Versículo 7, muito poderoso ele, queria muito que você grifasse. Fala assim, a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Aqui tem duas vertentes muito fortes. Uma, se você está farto, talvez eu vou colocar aqui, ó, não cabe mais conhecimento, você literalmente talvez vai desdenhar de alguém que venha ensinar você, falar algo, mas por quê? Porque você está na busca e você tem bastante conhecimento. Mas a pessoa que não tem conhecimento, ela vai absorver qualquer coisa que ensinarem. Não, olha isso, se você fizer isso, você vai ganhar dinheiro rápido. Olha, se você entrar nessa pirâmide financeira, você vai se dar bem. Olha, se você comprar essa franquia, você vai ter tantos prospectos, né, debaixo da tua liderança, e o que eles vender você vai ganhar. Sabe? Então tem muita coisa, e quando eu não tenho conhecimento, eu entro em propostas. Mas há um outro lugar aqui também que eu penso assim, alma farta é o quê? É quando eu estou bem comigo mesmo, quando eu estou bem no meu relacionamento na minha casa. Ou seja, quando alguém não está no momento de carência, vou colocar uma palavra bem clara aqui, carência emocional, afetiva, eu começo a pisotear as propostas que parecem muito doces.
Mas quando eu estou carente, né, qualquer pessoa que venha para mim parece que é doce. E aí agora eu começo a declarar, o amargo é doce. Sabe aquela pessoa que tem uma expectativa, né, do príncipe, a gente brinca, né, da mulher que espera o príncipe encantado. Aí ele não vem. Aí ela começa, não, mas que se vier com carro tal, eu aceito. Se vier de moto, eu aceito. De patinete, eu tô aceitando. Aí, de repente, ela fala assim, o que descer desse Uber, eu jamais lançarei fora. Porque aí ela começa a criar uma expectativa que qualquer um vale. O primeiro que aparecer é bênção. Então, a alma, quando ela está num momento de escassez e carência, qualquer pessoa ela fala, meu Deus, é resposta de Deus para minha vida. Ou qualquer situação fala, não, é de Deus, Deus preparou isso. Mas se você está nessa escassez, você vai para o lugar de engano. Por isso que a alma farta vai literalmente pisar as propostas. Se você tem conhecimento, se você está bem emocionalmente, se você está seguro, sabe quem é, você não se rebaixa para entrar num relacionamento onde a pessoa não equilibra você, sabe? Uma pessoa que não te mereça. Então a gente vê muitas pessoas carentes que entram em relacionamentos que não faz sentido, né? De pessoas às vezes aí com 15, 16 anos querendo namorar uma pessoa de 60 anos. Não faz sentido. Ela está precisando de um pai, ela precisa de uma mãe, né? Ou ele. E aí o que acontece? Projeta isso e gera um relacionamento. Então, se a alma estiver farta desse lugar, por isso que o pai precisa afirmar a filha, dizer, filha, você é linda, você é princesa, você é amada. O pai sair com a filha sozinho para levar para jantar, cinema, para quê? Porque ela seja levada para esse lugar de condução, para que quando vier o carçudo aí de 15, 16 anos e falar que ama ela, que ela é linda, ela não acredite, porque aí ela já sabe que ela é linda. Não, eu sou linda. Então ela vai começar a entender que não é qualquer um que vai levar para sair. Por quê? Porque ela recebeu em casa, assim, um menino, né? O pai afirma a identidade do homem, que ele tem que ser cordial, respeitar as mulheres, honrar sua mãe. E a mãe dizer também, né, que ele também é um príncipe aos olhos de Deus, que ele é um homem valente, que é um homem que precisa cuidar a casa, cuidar o lar, para que quando ele se torne um homem adulto, ele não seja, sabe, esse homem sem vergonha, esse cara que qualquer mulher aí, entendeu, conquiste ele, que chame ele e fale, nossa, é de Deus, eu estou encantado. Então isso é uma realidade, nós precisamos guardar, e o papel do pai é fundamental nisso e da mãe, principalmente o pai. A paternidade é algo fundamental de Deus, sabe, um instrumento de Deus na vida da criança, tanto para o menino quanto para a menina. Então ele precisa afirmar esse lugar, e é desde cedo. Não adianta deixar para depois de 12, 13 anos que você perdeu. Então você tem que falar isso desde cedo, sempre. A criança tem que saber quem ela é e que ela é amada em casa e que ela está segura. Versículo 10 diz assim: não abandones o teu amigo, nem o amigo do teu pai, e nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade, mas vale o vizinho perto do que o irmão longe. Olha só, não abandones o teu amigo. Aqui fala sobre amizades, princípios e pessoas que às vezes a gente conhece na vida e que essa pessoa pode abençoar a sua casa e você pode ser uma pessoa que abençoa ela. Então meu pai tem amigos, né, que ele traz assim de 40 anos, 50 anos, e eu tenho amizade com esses homens. Então onde eu vejo eles, eles me abraçam, sabe? Tem aquele carinho e eu sei que quando eu precisar ou se eles precisarem, eles sabem que tem acesso. Sabem que podem contar comigo. Muitas vezes eu já tive situações com um amigo do meu pai que mora aqui em Cascavel. Meu pai mora lá em Santa Catarina. Então, da gente ter esse relacionamento, de conversar, de estar, sabe, próximo, apesar que ele tem idade para ser meu pai, mas ele é amigo do meu pai. Então, há um lugar de honra aí, há um lugar de crédito e de confiança. E aí a palavra vai dizer assim, né, não entre na casa, né, do seu irmão no dia da adversidade. Brigou com alguém, se desentendeu, não entra na casa dessa pessoa. Nunca, jamais. Ela vai talvez se sentir tão afrontada, ou porque ela está sendo invadida, ela pode se defender e pode acontecer ali, com certeza, um homicídio. A gente não sabe, né, como é o critério, mas nunca entre na casa de ninguém que você não está em amizade ou que você está em vias de abençoar. Não é esse critério, nunca entre num lugar assim, porque pode ser uma armadilha. Mas aqui Salomão também está dizendo algo poderoso: mais vale um vizinho perto do que um irmão longe. Não sei você, mas ter um vizinho perto que pode te socorrer é muito bom.
Quem principalmente tem criança pequena e provavelmente já precisou, às vezes, ir rapidamente para o hospital e levar um menor, mas daí não tem como deixar uma criança na recepção, sendo que os pais vão acompanhar uma criança numa internação. E às vezes, vizinho, segura aqui essa outra criança que eu vou para o médico. E assim sucessivamente, porque os irmãos, às vezes, cada um mora numa cidade. Os meus irmãos moram em Jaraguá do Sul, estão quase 700 quilômetros de mim. Então, automaticamente, se eles precisam de um cuidado, com certeza vão chamar o vizinho do lado, alguém, né? Meu pai mora em Jaraguá, então ter o valor de ter alguém próximo que a gente pode confiar é fundamental. Então por isso que a gente precisa ter um bom relacionamento com o vizinho, né? Hoje nada melhor que você ter um vizinho para receber o teu Mercado Livre e o teu iFood, né? O teu iFood não, o iFood ele vai comer, né? Qual que é o outro? O Shopee. Nada melhor que você ter um vizinho para receber para você, que você está trabalhando e você quer muito aquilo, que aquilo chegue, e aí o cara coloca assim: não tem ninguém aqui, né, na tua casa, posso deixar no vizinho? Então se você não conhece o vizinho, como você vai ter cara de falar, deixa no meu vizinho, eu não sei quem é? Então a gente precisa se apresentar para os vizinhos, ter essa cordialidade, é importante, mesmo que nós não tenhamos laços de visitação, sabe, uma amizade, mas eu preciso saber quem é meu vizinho, porque caso um dia chegue alguém também com um veículo na casa dele que não é o meu vizinho, e acontece muito, gente, da pessoa viajar, alguém encostar um caminhão e roubar a casa inteira, leva tudo. Porque você não sabe quem é teu vizinho, você não tem um telefone dele, você vai, vizinho, você está de mudança, porque eu sabia que você ia viajar, entendeu? E aí, então, é um critério. E assim a sua casa também pode ser guardada, porque ter um vizinho perto, às vezes vale muito mais do que ter um irmão, né? Ou seja, um irmão longe, né? Mas é algo fundamental. Então, relacionamentos, nós precisamos firmar isso, ter esse lugar de confiança. Versículo 12 diz assim: o prudente vê o mal e se esconde, mas o simples prossegue e sofre as consequências. Aqui nós estamos falando, né, do simples é o quê? É a pessoa sem experiência, o inexperiente. O simples é a pessoa que não buscou sabedoria ou que não tem conhecimento. Então, o prudente é a pessoa que acessou a sabedoria, o sábio. Ou seja, ele vê algo que tem características de mal, algo que pode dar errado. Ele vê e foge, ou seja, ele se esconde disso. Ele não entra nesse tipo de cilada. Mas a pessoa que é inexperiente, que é simples, o que ela faz? Ela acaba indo para esses convites, né, de sociedade, como é que fala? Pirâmide financeira, todas essas coisas que são balela. E aí o que acontece? Sofre consequências. Então é algo a gente pensar, sabe? Então, comprar algo virtual que você não conhece, qualquer coisa que é corrente, então a gente tem que cuidar muito e entender, sabe? Investigue, procure aconselhamento para que você não entre, desculpa, numa situação furada. Então, nunca entre em algo que você não domine, nunca entre num lugar que você não tem experiência. Como eu vou, por exemplo, comprar um mercado que vende alimentos, eu não entendo nada de gerenciamento, nada de logística, sabe? Você pode até ter dinheiro para comprar, mas o problema é como você vai gerir isso. Ou você vai ter que contratar alguém expert, alguém que dá a tua confiança, mas que saiba, que tenha know-how disso, senão você vai fazer o quê? Você vai ter consequências. As pessoas vão te roubar, ou os produtos vão vencer na prateleira, sabe? Não vai haver aquele giro. E aí o que acontece? As consequências vão acontecer. Então tudo que eu vou fazer, eu preciso buscar conhecimento. Qualquer área que eu vou investir, eu preciso buscar conhecimento. Então isso é fundamental para que a sua vida seja abençoada. Versículo 15 diz assim: o gotejar contínuo de uma grande chuva é a mulher briguenta. Ambos são semelhantes. Toda vez que tem esse versículo da mulher briguenta, eu sempre pego ele porque eu sei que os homens gostam demais. Tá? Contê-la é como conter o vento. Olha só, ou segurar o óleo com a mão. Aqui Salomão sempre está trazendo uma versão, né, que ele está num olhar masculino. Mas vamos combinar, qualquer pessoa, homem ou mulher, briguento, rixoso, pessoa que reclama demais, murmuradora, sempre é difícil de lidar, sempre é difícil de conviver. Ou contê-la é como, né, a nossa ex-presidente aí queria estocar o vento, é a mesma coisa. Como é que você vai estocar o vento? Não tem como conter isso. Que nem aqui em Cascavel que venta, né, uma bateção de porta e janela o tempo todo.
Como que eu vou conter esse vento? Como que eu vou fazer essas barreiras para segurar? Não existe. Ou tentar segurar o óleo com a mão. Você já pegou óleo aí, não tem como segurar. Então, por mais que você tente, né, segurar ali, uma hora vai extravasar e vaza. Então, estar junto com alguém que é briguento, que é rixoso, nunca vai ser fácil de lidar. Então, é um momento em que eu preciso olhar, eu sou essa pessoa? Eu sou a pessoa difícil do meu relacionamento? Será que, né, a minha esposa precisa me suportar em amor todos os dias? Ou é eu que estou suportando? Porque é fácil a gente cobrar o outro. Mas o difícil é olhar e falar assim, será que não sou eu mesmo a pessoa aqui que fica brigando o tempo todo? Achando confusão e reclamando de tudo? Então preste atenção que a gente possa entrar nesse lugar de sabedoria e entender, tá? Onde eu estou nesse lugar. Versículo 17 é algo poderoso, é um versículo até que eu trabalho aqui com os homens da nossa igreja, onde nós temos aqui um discipulado chamado Teleios, né, sobre masculinidade bíblica. E o primeiro encontro, né, nosso, nós já falamos desse versículo de cara, porque não tem como fugir dele. Como ferro afia o ferro, assim um homem faz ao seu companheiro. Ou seja, um ferro, ele só vai dar fio se afiar com outro ferro. Mas o que quer dizer isso? Isso quer dizer atrito. Sabe? Dois ferros se esfregando, atrito, vai gerar o fio necessário para se conduzir a vida. Mas quando eu tenho atrito, eu tenho comunhão. Quando eu tenho comunhão, eu tenho intimidade. Quando eu tenho intimidade, eu tenho um relacionamento. Então, um homem precisa de outro homem. O ferro precisa do ferro para dar fio. Assim são os nossos relacionamentos. Nós vemos ali, por exemplo, a experiência do lar, uma mentoria, né, voltada para a mulher, onde ela guarda esse ambiente da casa, ambiente da mesa, onde ela se entende como guardiã do lar. Então, aonde as mulheres estão entrando em atrito, que é o momento aonde tira tudo que está atrapalhando ela de fluir, da onde ela crescer. E assim também os homens precisam ir para esse lugar aonde o relacionamento gere atrito a tal ponto que eles vão literalmente pulindo a sua vida para que eles fiquem mais assertivos. Assertivo com os filhos, com o casamento, com a finança, com o trabalho. Então, a movimentação de ambos, né, gerando esse atrito, é o lugar aonde Salomão está nos convidando, porque ele fala, né, olha, tenha, né, esse lugar de você ter uma repreensão aberta, ou seja, de você trazer esse vínculo de amizade para perto, que é onde vai gerar atrito, e é onde você é confrontado. Então tenha sempre alguém do seu lado que te confronte, que te encoraje, que te guarde, para que você cresça em nome de Jesus. Versículo 18 diz assim, o que cuida da figueira comerá do seu fruto, o que zela pelo seu senhor será honrado. Ou seja, que está falando literalmente de plantio e honra, sabe? Planta, cuida do que você tem. Figueira que pode ser o que? O seu trabalho. Cuide do seu trabalho que você vai ter as suas bênçãos. A figueira pode ser o seu casamento. Cuide do seu casamento que você vai ter teus frutos. Né? Então nós brincamos, esses dias a gente falou na igreja sobre as 5 interações do casal. 4 precisam ser boas. A cada 5 interações, 4 precisam ser excelentes. Ou seja, 80% dos relacionamentos entre homem e mulher num casamento precisam ser bons, para que haja uma estabilidade dentro do casal, para que haja, né, uma estabilidade nessa casa, porque senão eles entram em conflito. E aí a gente brinca aqui, eu e a Ju, 6 de 5, nós aumentamos, né? Então são 6 interações boas, né? Numa métrica de 5. Ou seja, a gente quer ser transbordante, a gente quer passar, a gente não quer ir para esse lugar de conflito, sabe? De desacertos, para que a gente fique, não, né? Lava a louça, faz isso, faz aquilo. Então a gente sempre tenta se antecipar para que um possa servir o outro em amor. Então isso é fundamental. Então se eu preciso cuidar da figueira é para quê? Porque ela me dê frutos e que eu possa ser abençoado com esses frutos. Então o que zela pelo Senhor, ou seja, o que zela pela sabedoria, busca a palavra, busca a presença, busca estar em comunhão com a igreja, em comunhão com Cristo, você vai ser honrado. Em todas as suas áreas da vida você vai ser honrado. Então isso é uma primícia de Deus para nós. E nós precisamos literalmente, né, viver isso. A Ed gostou ali, né? 6x5, é isso aí, Ed. A gente precisa viver assim, para que seja leve esse ambiente de casamento, seja, para mim, eu brinco com a Ju, se eu precisasse casar com ela, eu casava com ela todo ano de novo,
Porque a satisfação, sabe, a alegria de estar juntos, a gente se completa, a gente vive propósito juntos no Senhor, então isso é fundamental, né? E o casal que se alinha, mas gera esse atrito, porque ferro afirra ferro, né? Eu brinco, eu falei para os homens, se você quer ter uma leoa do teu lado, uma hora você vai ter uma perca de pelo. Não sei se você viu, quando o leão chega com tudo na leoa, ela também é leoa, ela vira e dá aquela abocanhada, ele não morde ela, mas ela quase arranca um tufo de pelo, né? Mas por quê? Dá aquela arranhada. Mas é o quê? Ela sendo a fêmea, ele sabe quem ele é, ele não precisa morder ela. Ele chegou no ambiente. Ela reproduz dizendo assim, calma, vá devagar, tem o meu tempo. E aí o que acontece? Eu brinquei com os homens na mentoria, né, no nosso discipulado. Falei, homens, vai sair faísca, sai um pedaço de pelo, mas você sabe quem é. Então se você sabe quem você é, você não precisa ficar afirmando isso para ela. Ela também sabe. Então um homem seguro de si, um homem prudente, um homem sábio, um homem que guarda a hombridade bíblica, sabe? Homem que é homem, que não é um moleque de 40 anos. Então esse cara vai ser honrado dentro da sua casa porque ele é um homem posicionado. Então a mulher se sente segura, ela se sente confiante, então ela vive melhor. Isso é fundamental. Versículo 19 diz assim, como a água reflete o rosto, assim o coração do homem reflete quem ele é. E aqui Deus, né, está literalmente dizendo para nós, como um espelho reflete quem você é, ou uma lâmina d'água, assim o coração seu vai refletir quem você é. Então os homens ou mulheres, eles podem literalmente enganar por um tempo, sabe? Mas a gente sempre fala isso, a boca fala do que o coração está cheio. Em algum momento, essa pessoa vai colocar nas suas atitudes o que está dentro do seu coração. Em algum momento, por mais política que ela seja, por mais doutrinada, a querer esconder as suas emoções, os seus sentimentos, em algum momento ela vai revelar isso. Então, se, né, eu vejo como eu sou num reflexo, as minhas atitudes em algum momento vai mostrar quem eu sou. Então eu preciso me ponderar, eu preciso buscar no Senhor sabedoria para que eu tenha essa mudança de vida, para que as pessoas possam me ver transformado, não um homem que fala algo e vive outra coisa. Então isso é fundamental para nós. Versículo 20 diz assim, o inferno e a perdição nunca se afastam, olha só, os olhos nunca se fartam, obrigado Ju, o inferno e a perdição nunca se fartam, os olhos do homem nunca se satisfaz. Eu circulei aqui a palavra de caneta se fartam, e aí eu já estava lendo aqui errado, porque grifei metade da palavra junto, né? Com a mão não muito assertiva, mas ou seja, a ambição humana, né? Então, a ambição humana, a insatisfação, é um lugar que nunca se preenche. Lembra que nós falamos aqui, ó, a alma farta pisa favos de mel. É um comparativo que equilibra. Ou seja, o inferno e a perdição nunca vão se fartar. Então são literalmente um abismo, sabe? Querendo ser preenchido, e isso vai devorando tudo. Devora dinheiro, devora as pessoas, devora a casa, devora carro, devora tudo. Por quê? Os olhos do homem insensato, ele nunca se satisfaz. Ele comprou um carro hoje, ele já está vendo outro amanhã. Ele compra uma moto esportiva, não, agora eu preciso ter uma caminhonete, sabe? Ah, não, agora eu preciso ter um barco, agora eu preciso ter uma lancha. Aí quando fala no critério esposa, não, a minha esposa não tá legal, eu tô olhando ali a secretária é 20 anos mais nova que ela, aí ele começa a não se satisfazer mais. Os filhos não preenchem, nada preenche, a igreja não tá boa, aí o que acontece? Essa pessoa tem um abismo dentro dela, só que ela acha que colocando pessoas ela vai saciar. E quem sacia o nosso vazio é Jesus. Então eu preciso de ir para esse lugar para que eu seja abençoado. E agora eu olho Jesus, já falta 1 minuto para nós acabar, estamos, né, voou a hora hoje, mas nós pensamos assim, o abismo, o homem que é insensato, o homem que é imprudente, ele nunca se satisfaz com nada. Então sempre está procurando algo para, né, transicionar, para trocar. Então ele nem pagou o carro, paga 5 parcelas, ele já quer trocar para o mais novo, faz outro boleto maior. Então toma prejuízo porque já pegou dinheiro a juro, aí o carro desvalorizou. Então tudo isso é um lugar que nós precisamos cuidar. Então a insatisfação do homem vai gerar só problemas para a vida dele. E aqui nós vamos então avançar, pular aqui uns versículos. Versículo 23 diz assim, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida bem dos teus rebanhos, pois as riquezas
não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Olha só o que Salomão está ensinando. Seja empenhado nos seus negócios. Aqui, ovelha, nós podemos estar falando também de negócio, casa, renda, família. Então, cuida bem disso, para que você sempre tenha tudo na sua mão, que você sempre tenha riqueza, que você sempre tenha abundância. Se está falando que as suas ovelhas é sua esposa, suas crianças, cuide sempre dela. Se você tem uma empresa, cuide dela. Ou seja, seja alguém prudente, que você cuide. Então aqui está falando sobre casas, negócios, está falando sobre pastoreio, está falando sobre a sua casa e sua família. Então esses dois versículos vão englobar isso, que é a nossa vivência. Então se você é um gestor de empresa, mas você também é um líder de ministério, ou você é um líder de célula, um líder pastoral, você tem vários rebanhos para cuidar, gerenciar. Então você precisa conhecer bem como que estão, sabe? Como que está a tua esposa? Tua esposa está bem? Tua esposa foi no salão esse mês? Tua esposa tá se sentindo incrível? Ela está no melhor momento da vida? Seus filhos, tá tendo aquelas palavras de afirmação? Você é meu príncipe, você é minha princesa? Como eles estão? Não é o como estão se eles estão com o celular iPhone 16. Não é isso. Porque às vezes as pessoas confundem dar alguma coisa achando que vai suprir. Eles querem que você esteja junto, você jogue bola, corra atrás, brinque de esconde-esconde. A esposa quer que você sente com ele, tome café, só isso. Mas aí os homens, né, ou as mulheres tentam projetar o quê? Dar as coisas para suprir a falta. E isso não supre, isso não é suprido com bem material nenhum. Então como que está teu rebanho? Você está cuidando disso? Está zelando por isso? Isso é importante. E ou seja, a coroa não passa de geração para geração, ou seja, a gente está falando aqui de domínio, sabe? Liderança. Isso não vai, se você não cuidar, como é que você vai perpetuar isso? Como teus filhos serão pessoas que lideram amanhã, se você não sabe liderar a tua vida hoje? Então isso não é, e se você está liderando hoje, você precisa ensinar para que eles amanhã liderem. Que se você proteger, não deixar eles terem, sabe, as suas experiências de jogar bola descalço, arrancar o dedão do pé lá na rua, voltar gritando, mãe, perdi a unha, como que ele vai ter essa convicção, sabe? De sair para fora, se machucar, mas volta para casa, lugar seguro. Como que ele vai aprender a atravessar a rua se você não larga a mão dela? Sabe? Então você precisa ensinar, não é você ser imprudente, mas precisa ensinar o filho a andar, pegar um ônibus. Quantas vezes nós fomos levar jovens com 17 anos para entregar currículo, porque ele não sabe andar de ônibus. O pai nunca deixou. Aí está precisando trabalhar, mas não sabe pegar um ônibus. Aí a gente tem carro, então eu não sei mais usar também, vamos dizer assim, o básico, saber qual que é a linha que liga com tal linha, os horários, mas aí você vê que o adolescente não sabe nada, não sabe atravessar, não sabe qual que é bairro na cidade, não sabe diferenciar o carro do Uber. Tá escrito Focus, o cara tá entrando num Clio e não sabe a diferença. Então isso é princípio que os pais precisam ensinar, né, as coisas da vida para eles serem guardados. Se é uma pessoa sequestradora, como é que você vai entrando sem olhar? Sabe? Não sabe ver modelo de carro, não sabe ver cor. O carro é preto, mas jogou um prata. Como assim? E você entra. Então tem que ter cuidado. Seja prudente. Então essa liderança não se passa só porque a pessoa é seu filho. Você precisa ensinar. Isso precisa ser afirmado dentro do coração dela. Quando o feno for removido, aparecem os renovos e se recolherem as ervas dos montes, então os cordeiros te proverão vestes, e os bodes o preço do campo. Haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para o sustento da tua casa e para o sustento das tuas criadas. Ou seja, se eu fizer a minha parte do trabalhar, do ceifar, do zelar, do cuidar, Deus vai te abençoar. Então, remove o feno, ou seja, tire as coisas que estão impedindo as outras de virem à tona. Tire o ganho que você está, ou que você está fazendo, que era do mês passado. Abre espaço para que isso venha desse mês. Então, é um ciclo. E a nossa vida é dividida em ciclos. Então, eu preciso encerrar ciclos anteriores e começar novos ciclos, ou seja, eu removo esse feno velho para que o novo nasça. Assim que acontece, as ervas, né, dos montes vão poder ser recolhidas, então os carneiros, né, vão poder me dar pelo para me dar uma nova investimento, eu posso vender os bodes e ter o dinheiro, ou seja,
tudo vai conspirar para que você seja abençoado. Mas o homem precisa fazer a sua parte. Ele precisa buscar sabedoria, ele precisa ser diligente no seu trabalho, ele precisa ter bom senso. E aí sim, esse ciclo da vida, Deus vai te abençoando e você vai crescendo. E aí vai ter sustento para você, vai ter sustento para a sua família e vai ter sustento para os teus funcionários. Ou seja, né, quem guarda a sabedoria vai prosperar a tal ponto que você vai ter funcionários a teu favor. Vai ter funcionários e pessoas para te servir. Então você vai viver isso. E Deus quer isso para nós. Só que muitas vezes nós não damos sequência, não busco, eu não cresço, eu não estudo. Então tudo é condizente conforme eu consigo viver. Mas Deus está me abençoando a tal ponto que quando eu chego no mercado, as pessoas também estão me servindo. Você não percebe, mas tem um cara na padaria, tem um cara no açougue, tem alguém no caixa, essas pessoas também estão te servindo. Elas não estão debaixo do teu salário, mas o teu dinheiro gera esse emprego. Então nós vamos entender que vários âmbitos da minha vida eu sou abençoado e eu sou abençoador. Então por isso eu começo a gerar isso sobre a vida das pessoas. E agora vamos encerrar, né? Acabou meu tempo e que nós possamos ser abençoados para prosperar e ajudar outras pessoas a serem abençoadas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Obrigado por esse tempo tão poderoso. E nós cremos, Pai, que bons relacionamentos nos confrontam e nos fazem crescer. Que o Senhor aproxime, Pai, da vida dessas pessoas, pessoas que gostam, Pai, de cuidar e de ajudá-las a crescerem. Que o Senhor possa abençoar, Pai, a vida de cada um aqui com bons relacionamentos. Mas que o Senhor, Pai, quando vê a nossa diligência, Pai, o nosso colocar a mão na massa e trabalhar, que o Senhor abençoe, Pai, para que novos renovos cresçam e o ciclo, Pai, da abundância do Senhor seja sobre cada casa. Pois assim eu oro no nome santo de Jesus. Amém. Shalom, até amanhã, 12h30. Te espero aqui no mesmo canal para que a gente possa crescer em sabedoria.